Na primeira reunião do ano do Conselho Superior do Agronegócio, em São Paulo, na sede da Fiesp, discutiu-se geopolítica e as consequências para o agronegócio. Sobre os temas dessa primeira reunião, eu vou conversar agora com o Jacir Costa Filho, vice-presidente do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, o COSAG. Muito bem-vindo, boa noite. Fala pra gente então, por favor, as prioridades aí para 2026, e os desafios, Jacir, para o agro. Boa noite, Simone. É um prazer estar aqui com vocês. Então, Jacir, desafios aí para o agro, a partir deste ano, já estamos em fevereiro, mas é um longo percurso aí até o dezembro, Os desafios, então, para o ano, Tivemos aí uma nova presidente, que falou também em laços comerciais, Mercosul, União Europeia, Fala para a gente como é que foi essa primeira reunião. Bom, foi uma reunião bastante prestigiada, né? Porque foi a primeira reunião que a senadora Tereza Cristina liderou. Então, isso realmente atraiu um público muito importante lá dentro da Fiesp. Nós tivemos lá a presença das maiores lideranças do agronegócio nos diversos setores, proteína animal, cana-de-açúcar, também da parte de fertilizantes, defensivos, etc. Essa reunião, como você disse, tratou principalmente a geopolítica mundial do agro e também sobre os desdobramentos do acordo da União Europeia-Mercosul, né? O agronegócio brasileiro, como você sabe, Simone, está cada vez mais inserido no mercado mundial. Hoje, em torno de 50% das nossas exportações, da nossa produção, ela é exportada. Então, é muito importante a abertura de mercados, entender o que está acontecendo na geopolítica e como isso pode nos afetar, né? Isso é uma condição essencial para nossa competição. Um dos principais símbolos dessa nova realidade é o acordo Mercosul e União Europeia, que foi assinado em janeiro desse ano, e um principal é, ponto é que não é um acordo ideal, porque ele realmente mas foi o possível, porque ele tem alguns pontos que ainda desagrada alguns setores do nosso agronegócio e também desagrada a Europa em alguns aspectos, né? Mas, porém, foi um acordo possível. O modelo prevê um acordo comercial provisório, acompanhado de salvaguardas que são desproporcionais e sem precedentes no histórico dos tratados comerciais feitos nos últimos tempos, né? Alguns produtos brasileiros, como carne bovina, já exportam um volume superior à cota que foi prevista. Com isso, aumenta o risco de acionamento quase imediato de barreiras com relação a esse produto, né? E está em curso também, ao mesmo tempo, uma campanha é, com várias inverdades, principalmente na televisão francesa, que a gente precisa tentar controlar para que não cresça e não cresça o protecionismo. Na minha última participação aqui, Simone, isso foi uma prova de que o protecionismo cresceu no cenário internacional, né? O multilateralismo perdeu força e regras que estávamos acostumados nos últimos 50 anos caíram por terra, desde que o segundo governo Trump instaurou tarifas desproporcionais para a maioria dos países, como assistimos em todo o segundo semestre do ano. Essas regras deixaram de organizar o comércio internacional e uma triste verdade, não adianta a gente reclamar, pois pela volta da força, o órgão como a OMC hoje não tem, vamos dizer, a vontade política, né, de estar exercendo o seu papel para o qual foi concebido.
Muito importante também, no futuro, resgatar essa civilidade. Vamos ver se a gente consegue, com o passar dos tempos, nessa nova geopolítica que está sendo formada, né? Nesse contexto, é fundamental ter estratégia, presença nos principais mercados externos, com escritórios de associações que representam os mais diversos setores de produção. Isso foi quase um consenso na reunião, para que a gente possa realmente defender nosso espaço, conquistar novos espaços e fazer novos acordos. Um grande exemplo disso veio da BPA e da BIEC, que montaram escritórios em vários lugares, na China, em Bruxelas, em Washington, para defender esses setores. Isso também é um exemplo que deve ser copiado. Ah, o setor de sucro energético brasileiro está colocando uma candidatura para a sua diretoria geral. Essa candidatura vai ser, que foi colocada, de um brasileiro, Eduardo Leão, e a ideia é que, com isso, a gente também possa colocar as nossas pautas em discussão em vários países, como, por exemplo, o desenvolvimento do etanol nesses mercados, né? E, e vale a pena também citar que o mundo não está parado, né? A gente está vendo aí acordos bilaterais sendo firmados, acordos recentes que foram firmados entre a União Europeia e a Índia, entre os Estados Unidos e o Japão, os Estados Unidos, a Argentina e outros, que está trazendo aí, vamos dizer, uma nova realidade que a gente vai ter de conviver, e a gente tem de realmente ampliar a nossa presença, não só exportando os produtos que nós hoje exportamos, mas também tentar agregar valor à nossa produção. Nós temos muitas oportunidades, e a União Europeia vai proporcionar que a gente também desenvolva isso. Foi citado pelo ministro Turra que ele, visitando uma empresa espanhola de suínos recentemente, ele viu que essa empresa oferece mais de 300 tipos de diferentes de embutidos de carne suína. No Brasil, a média é de 34, ou seja, nós temos bastante também a aprender, a diversificar, melhorar nossos produtos e a inovação ao longo de toda a cadeia produtiva. Pois é, Jacir, muitos temas importantes discutidos então, temas ligados, né, de importância para o agronegócio. Ontem mesmo, os senadores, né, e o vice-presidente Geraldo Alckmin estiveram reunidos, né, para falar das salvaguardas, medidas de proteção, eventualmente, para os produtores aqui impactados. Um grupo de trabalho vai discutir, então, essas condições, né, em relação aos produtores, né. O Senado quer discutir essas salvaguardas antes, então, da votação, para aprimorar, segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, aprimorar as salvaguardas. Outro tema, então, da reunião, relações comerciais com os Estados Unidos, não é? Após a suspensão de parte das tarifas impostas pelo país norte-americano, mas ainda tem produto tarifado, não é, Jacir? O desafio permanece? Permanece. Hoje nós temos, no agronegócio, até nós estamos ainda numa posição relativamente tranquila. Alguns poucos produtos ainda estão sendo tarifados, como, por exemplo, o café solúvel, né? Que ainda sofre a tarifa de 50% adicional. Mas a gente já teve, vamos dizer, um grande avanço. Porém, nos produtos do setor industrial, como máquinas, equipamentos, nós estamos sofrendo. Então, a gente precisa realmente negociar, e a oportunidade que vai ter nessa negociação é na visita que o presidente Lula vai fazer ao presidente Trump, e para tratar principalmente do assunto de terras raras. Então, pode ser uma oportunidade de resolver esse problema que nós ainda temos, né?
E um ponto que você citou, essa ação dos senadores, né? Uma coisa que foi colocada pela senadora Tereza Cristina, que é a que nós aprovamos recentemente, a lei de reciprocidade comercial. Ou seja, dependendo do que vier lá da Europa, a gente pode adotar uma reciprocidade aqui, e isso é um ponto bastante importante que vai dar algum equilíbrio que a gente possa usar, né? Agora, existe realmente uma grande campanha dentro da Europa contra alguns produtos do agronegócio brasileiro, no sentido de sensibilizar o, o consumidor europeu, principalmente colocando fatos que não se correspondem à nossa realidade atual. Por exemplo, as emissões de carbono da nossa carne bovina. É, Tem recentemente na televisão francesa saiu uma propaganda que nossa carne bovina por quilo emite 20 vezes mais do que um quilo de carne produzida na União Europeia. Não é verdade. Então, a gente tem de combater também isso para a gente manter os nossos mercados. Certo, Jacir Costa Filho, vice-presidente do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp. Muito obrigada pela análise de hoje, da semana, viu, Jacir? Uma boa noite e até semana que vem. Até a semana que vem, um bom carnaval para todos aí. Obrigada, tchau, tchau.